ZYM 825, Rádio Valinhos FM, operando em frequência modulada 87,9 MHz. Rua Padre Manuel Guinaud, 74, telefone 3871-1523. Rádio Valinhos FM 87,9, a voz da nossa gente. A Up4 Consultoria, uma empresa especializada em gestão e felicidade corporativas, apresenta Felicidade e Consciência. Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevistas com especialistas e muito mais. Felicidade e Consciência, apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro, agora na Valinhos FM. Olá, queridos ouvintes da Rádio Valinhos, como vocês estão? Eu de novo aqui com vocês, hein? Mais uma segunda, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E mais feliz ainda hoje, por quem eu tô aqui junto, Cido, nosso entrevistado. Vai ser muito legal esse papo hoje, hein, Cido? Pode se apresentar, Cido, pra gente, por favor. Eu sou José Aparecido, mais conhecido como Cido. E vamos aí, né, bater um papo. Vamos lá. Gente, a gente vai falar hoje sobre força de vontade, garra, superação, né, Cido? Muita coisa que tem a ver com felicidade. A gente já falou várias vezes aqui, Cido, para os ouvintes, que felicidade tem muito a ver com movimento, com não ficar parado, com... As pessoas acham, né, tem a impressão de que a tristeza é o oposto da felicidade. Mas, na verdade, não é. Né? A gente fala que o mais perto do oposto da felicidade, se a gente pode falar assim, é a apatia, é a falta de movimento. Então, tem tudo a ver com a sua história, né? Essa nossa jornada aí, né? Para uma vida feliz. Conta um pouquinho de você, por que que você está aqui com a gente, a sua história, como que, né? Tudo aconteceu na tua vida, Cido. Então, eu sofri um acidente de moto em 2010, vindo do trabalho. E até quando estava internado, né, você sofre um baque, assim, né, como é que eu vou conseguir reconstruir minha vida sem a perna? E aos poucos, né, a vida vai me ensinando. E um dos meios que eu encontrei foi no esporte, porque eu cheguei a um ponto de eu ter vergonha de sair, né, de casa, por não ter a perna. Para mim, todo mundo olhava para mim de um jeito diferente, né? Mas era só coisa da minha cabeça. E aí eu comecei no esporte, na natação, comecei a interagir com pessoas do mesma situação que eu, né? Ou até pior. E você começa a ter uma referência da sua vida, né? Porque às vezes você tá com um problema e não enxerga em volta que tem alguém muito pior do que você. E nesse meio eu conseguia ver isso. Eu chegava numa competição de natação, por exemplo, um atleta não tinha as duas pernas ou os dois braços e estava ali no meio, competindo, sorrindo. Aí eu olhava para minha situação e falava, poxa, eu não tenho nada, o que que eu tô... Tipo, a partir disso eu comecei a enxergar com outros olhos, né, a vida. Já comecei a sair sozinho, né, um pouco mais de independência. Mas é um tempo que leva, né, para você conseguir adaptar isso, né, que é uma nova realidade de vida. E em 2019 eu conheci o Cross, né, o CrossFit, porque de 15, né, que foi minha última competição de natação, eu fiquei parado sem praticar esportes. Comecei a trabalhar bastante, eu casei, né, tive uma filha. E aí eu comecei a trabalhar em dobro, né? Porque antes eu era de boa, né? Treinava e competia, né? Não me preocupava com muita coisa, mas a partir disso tive que ir atrás de outros rumos, né? E aí, como não dá para viver do esporte, né? Quem consegue viver é quem tem bolsa atleta, já está num nível mais alto, né? De competição internacional.
Então eu tive que abandonar os treinos, né, e trabalhar. E no CrossFit foi bom porque tem um tempo mais, né? Não é um. Na natação eu treinava praticamente o dia inteiro, né, para conseguir Nossa, manter um nível de competição. uau. E o CrossFit, 2 horinhas de treino por dia já te faz ficar a nível competitivo, né? 2 horinhas, hein, gente? Tem gente que não, a gente não consegue fazer às vezes 20 minutos, né? Que legal. Mas E me conta um pouquinho, quantos anos você tinha quando você sofreu acidente? Como que foi, assim, esse processo, né? Eu acho que é... Conta, quantos anos você tinha, Cido? Então, eu vim para São Paulo, sou natural da Bahia, Ah, né? tá. Eu concluí o ensino médio em 2008 e passei no Enem, né? Na prova do Enem, e vim para estudar engenharia civil aqui. Ah, que legal. Fiz a inscrição. E quando eu cheguei aqui, né? Não conhecia muita coisa. E meus irmãos já moravam aqui, Você veio direto mas para Valinhos? sim. Ah, legal. E acabei, acho que não tendo conhecimento, e eu perdi a bolsa, né? Que naquela época acho que era a bolsa do ProUni. Aí tive que começar a trabalhar. Eu tava com 19 anos, né, na Nossa, época que eu super cheguei novo. aqui. Aí eu sofri um acidente em 2010, né, já tinha completado 20 anos. E A gente teve aqui com a gente um entrevistado que também veio depois, na verdade, hoje ele está muito bem, mas ele sofreu um acidente de patinete elétrico, não acredita, em nossa, Campinas. E ele teve um traumatismo craniano e ficou muito tempo acamado. Ele contou a história um pouco pra gente. sei. E ele fala que é um processo, né, ele usou um termo de despertar. Ele falou assim: olha, até o momento em que eu me deixava levar por aquela situação, eu só estava piorando. Né? É, Aí tem, no caso dele, ele teve uma virada de chave num dia que ele falou para a cuidadora, porque ele estava acamado, né? Ele falou para a cuidadora assim: olha, amanhã você não vem. Não vem, que eu vou me virar, eu vou dar um jeito. hum, E aí diz que a esposa quase matou ele, né? Falou, não é, você tá doido. Mas como que é esse processo, assim? Porque é muito mental, né, Cido? Como que e foi para você falou um você? negócio aí que eu passei por uma situação parecida, porque eu era bem independente, né? Por conta tipo, a família fica muito próxima, você perdeu a perna, todo mundo quer estar sempre do lado te ajudando, né? E eu não saía para lugar nenhum sozinho. E eu lembro que um dia a cunhada minha chegou e falou: Ah, vamos. Eu precisava ir no dentista, né? E meus irmãos estavam trabalhando. Ela falou: Vamos de ônibus. Eu falei: Não, não sei. Com medo de entrar no ônibus. E aí, a partir desse dia, parece que foi o pontapé inicial para minha vida Você viu que mudar. você conseguia? Aí eu comecei na próxima vez já fui sozinho, Ah, aí que já legal. comecei já a ir para outros lugares. Você já estava com a Então, prótese? não, não. Não, Eu sem a comecei a usar prótese. a prótese em 2019 para cá. Nossa! Porque, Ficou um tempão sem. sim, sim. E Porque por assim, quê? ó, a prótese, ela é um auxílio, mas ela não tipo, colocar a prótese, tá, para fazer tudo. Ah, Porque no olha meu só. caso, como foi um acidente traumático, eu perdi praticamente toda a perna, né? Não sobrou muito, que chama de coto, né, para Sim. encaixar a prótese. Então, o meu é bem, bem curto, então a adaptação ela é bem mais difícil. Foi bem complicado eu conseguir adaptar com a prótese. Ela me ajuda muito no dia a dia, mas É um é, apoio só, é um acho. apoio, não é um tipo colocar, eu fico Olha o dia só. inteiro, pode Ah, correr e tudo, não. Porque variam, né, tipos de amputação, que entendi. você consegue adaptar. Ah, olha só. Então, nessa época que você tomou a decisão de voltar ao rumo da tua vida, autonomia, você ainda estava sem a prótese. Sim, sim, eu andava de muletas, tranquilo e até hoje, às vezes eu vou para algum lugar assim, difícil locomoção, eu prefiro com a muleta porque é mais prático, Mais né? prático, olha só, olha. E Mas eu a adaptei bem. cabeça, Cido, como que era assim para você essa virada? Você não estava casado ainda, né? Não, Não. na época que eu sofri acidente, não. Você morava com seus irmãos Sim, aqui? sim. Não, a gente morava num alojamento, né? Trabalhava todo mundo independente. Hum. Aí quando eu sofri o acidente, eu tive que ficar com cuidados deles, aí eu fiquei morando com eles, né? Mas aí eu casei em 2017, 2015, na verdade, né? Eu casei no civil. Em 2017 a gente casou na igreja. Ah, que Estamos casados delícia. aí até hoje. Que legal. E a filha, quanto tempo A tem? filha tá com 9 anos já. Tá Nossa! mocinha.
E ela vai conta um pouquinho agora do seu lado esporte, vai pra gente. Então você já falou que você competia natação, então antes. Sim, sim. Eu já competi em campeonatos brasileiros, eu tava num alto Olha, nível já de. Só que a natação ela é bem competitiva, né? Ela é um esporte mais. Tipo, para quem começa mais cedo, tem um ciclo melhor, né, de competição. E eu comecei já tarde, então dava para competir, mas para pensar em nível internacional teria que ir um pouco além do que eu entendi. estava fazendo, né? E aí teve essa interrupção. Aí no cross, não, no cross, e como tem esse curto período, né, de treino, a evolução é muito grande, Olha. né? De 19 para cá, às vezes eu paro para olhar algum vídeo meu do início, eu acho até absurdo, assim, sabe? Porque Você se compara, eu comparo o que eu fazia antes com o que eu faço hoje, né? Eu não tinha uma referência de onde eu conseguiria chegar, que pesos eu conseguiria levantar, né? Você só E foi. foi levando. Aí hoje eu cheguei já a nível mundial, né? Eu já classifiquei para os CrossFit Games, vai ser agora em setembro. Então já tô aí brigando de igual para igual com os atletas do mundo inteiro. Caramba, que legal. Uma competição internacional, então você vai participar agora em Sim, sim, setembro? já tá tudo certo para a gente ir. Dia 19 de setembro, Que legal, gente. Olha Campeonato só, Mundial. atleta valinhense. E a gente tem que prestigiar muito, né? Como que funciona esse processo da competição? Você está sendo apoiado? Como que é, Cido? Então, quando é um esporte olímpico, às vezes abre um leque mais de apoio, de patrocínio, né? Como é no cross, se você não for um atleta nível mundial, ser campeão, para as empresas verem e te dar um apoio, vai ter que ir com os próprio Próprios bolso mesmo, né? recursos. Próprio recurso. Então a gente fez rifas, estamos aí brigando ainda, né, para tentar levantar recursos, né, porque é bem caro, né, a inscrição foi cara, a viagem, o dólar está em alta, né, mas a gente está fazendo um esforço gigante para ir a primeira vez, pelo menos, né, para depois ver como que. Eu acredito que vai ter pelo menos algum patrocínio, pelo menos para o suplemento. Ah, que legal. Aí, pessoal. Mas Atleta valinhense, se vocês quiserem, né, patrocinar, apoiar, né, incentivar essa modalidade aqui, fica o convite aí, né, Cido, para que as pessoas também se mobilizem, né? A gente cria aí um movimento virtuoso, né, em torno do sim, sim, esporte. Muito legal. Muito bom. Você sabe que a gente fala, né, muito aqui sobre bem-estar, felicidade, lógico, e traz várias questões que a ciência já provou e muito, né, já é provado muito com relação ao esporte, sim, né? O como o esporte ele influencia. Aliás, hoje, né, a gente até fala, e é verdade, o esporte já é prescrição médica, né? Os médicos sim, sim, prescrevem esporte. A gente já viu muitas experiências científicas mesmo provando a eficácia de um exercício físico, do esporte, o exercício físico, para depressão, assim como um remédio, gente, de depressão. sim, sim. A grande diferença, né, aqui é que a gente tem que se mexer, né? Não é só tomar um remedinho, empurrar a goela abaixo e vai ficar tudo bem. Então eu vejo muito em você essa gana, essa força de vontade, né? Antes do acidente, você já era assim? Você se tornou uma pessoa com mais, né, mais força depois? Conta um pouquinho de quem era o Cido antes e depois. Então, antes do acidente, eu sempre fui assim, batalhador, correr atrás de conseguir as coisas, dos objetivos, acho que desde criança mesmo. Tinha aquele sonho de conseguir as próprias coisas, né? E até foi por isso, né, que a gente saiu lá da casa dos nossos pais. Todos os meus irmãos foram assim. Olha só. E os seus pais te apoiavam nessa busca? Como Eles que ficam era? com o coração partido, né, mas ao mesmo tempo sabe que é pro bem, né? O filho completa 18 anos, não vai ficar do lado a É, vida inteira, né? Tem que caçar um jeito de viver sua própria vida, né? é verdade. Então, ficou com aquele sentimento de tristeza que vai sair, né? Uhum. Mas sempre tem o apoio, né? Vocês De são em quantos todos. irmãos? A gente somos em 13.
13? 7 homens e 6 mulheres. Caramba, família moda antiga mesmo. Bem grande. Sim, sim. E todos estão para cá ou ainda tem Não, gente com eles lá? Tem 3 irmãs que moram lá com eles e um irmão. O irmão mais novo ficou lá com eles, né? E tá espalhado ou todo mundo aqui em Valinhos? A família Eu veio para cá? tenho irmãs que moram em São Paulo, né? Uhum. E a maioria mora tudo aqui mesmo. Ah, Tem que uns que moram em legal. Campinas, mas tá tudo aqui por perto mesmo. Que legal. Então, continue contando pra gente. Então, você era uma criança já que já buscava, né? Sim, sim, gostava de ir atrás dos sonhos. E aí, depois que eu sofri o acidente, né? Começa a pensar como é que eu vou conseguir... Adolescente, né, Sim, Cid? sim. Era adolescente. Reconstruir, né? De novo. E... Igual a gente acabou de falar, o esporte foi o que me levantou, né? Olha Consegui ir atrás de novo de conseguir voltar a trabalhar, né? Porque eu fiquei esse período, né? De 10 até 2015, né? Praticamente sem trabalhar. Não tinha obrigação de sair, né? Por estar Ficava sendo praticamente apoiado, em né? casa, né? Mas só que isso vai te limitando a sua cabeça, vai te apanhando para baixo, porque se você não é uma pessoa independente, automaticamente você começa a se sentir que é meio depressivo, ficar em casa, né? E a partir do momento que comecei a sair, a voltar a trabalhar e tudo, então a vida muda completamente, né? Você sabe que você falou da independência, né? A autonomia, né? Sim. A autonomia, você ser dono de você, é algo assim que compõe mesmo a nossa personalidade, a nossa vontade de viver, né? Quando a gente fica dependente, é muito difícil, né? A gente se torna uma pessoa mais frágil, Sim. né? Na maior parte das vezes, que busca menos. Essa questão da autonomia é algo muito relevante também para a construção de bem-estar, de felicidade. A gente também coloca aqui muito a questão da sociabilidade, né? Isso que é o principal, né? Se você não sai, igual eu tava falando, eu ficava em casa. Você ficou, tipo, Mas, praticamente 5 anos. sim, às vezes saía, por exemplo, vai na casa de um parente, de um irmão, ia de carro com meu irmão. Então saía lá, entrava dentro da casa, não queria sair para outro lugar, ficava só ali. Só naquele movimento Isso, que você tem sabia que não ia se expor, sim, né? sim, é um movimento de família, uma festa, mas nada de ser livre, independente, sair sozinho, né? E isso afetava bastante para reconstruir a vida, né? E falando de independência, quando eu estava internado, né, quando foi para ter alta, eu ficava pensando, como é que eu vou conseguir, tipo, fazer as coisas? Porque eu estava já Sozinho. dependente, eu fiquei 43 dias internado, 43. né? E tinha os cuidados, né, do Sim. hospital e tudo, e eu ficava pensando como é que eu ia me virar, se fosse para casa, né? E aí o tempo foi adaptando, fui começando a fazer as coisas sozinho, começando a andar, né, de muletas. E hoje, às vezes, tô no cross treinando e tudo, e você começa a ver, eu não conseguia nem ficar em pé, né, com a muleta, eu tentava levantar, não conseguia. Olha só. E hoje você levanta quase 100 quilos em cima da cabeça, então é bem surreal mesmo. Tudo é um processo, né? E a vontade, né, Cido? Tudo é a nossa mente, né? Se você Nossa quer cabeça. e coloca em prática, vai acontecendo, né? É a vontade, realmente. E você, nossa, aqui eu tô olhando já, a gente tem algum tempinho aqui antes do intervalo. Deixa eu ver se eu consigo, se a gente consegue falar um pouquinho agora dessa questão do apoio que você teve nesse processo. Então, assim, a gente falou agora da sociabilidade, né? Da gente, quando a gente está sozinho, as coisas realmente parece que não vão, porque a nossa cabeça nos boicota o tempo todo, essa é a isso mesmo. verdade, né? Como que foi para você esse processo? Quem estava ao seu lado? Teve gente que te apoiou? Tinha pessoas que falavam, vamos, levanta, ou as pessoas Sim. ficavam te olhando mais com um olhar de vítima, né? De dó, porque realmente foi um processo que deve ter sido algo de muita Isso dor, né? é legal porque, tipo, você tem a família, ela te vê com um olhar de carinho, de amor, né? E para alguns, acha assim, se eu sair sozinho, eu vou pegar um ônibus sozinho, para eles isso era meio, não era necessário de eu fazer isso, porque dava para
eles fazerem, né? Ah, olha só. E É por tipo outro lado, proteção, sim, né? é uma proteção. Proteção. E por outro lado, tinha alguns que queria que eu fizesse, né? Dava aquele empurrãozinho, porque se eu não começasse, eu nunca queria ser independente. É verdade. Então, teve os dois lados, né? Uhum. Mas não porque era por carinho mesmo, com cuidado de, será que eles vai sair sozinho, vai Acontecer conseguir se alguma virar, né? coisa, né? Mas consegui me virar bem, né? Você sentia que os dois lados, né? O Sim, tanto que sim. queria te cuidar, como queria que você fosse mais independente, era por Isso. amor, né? Sim, Não sim. era. Olha só que interessante, e depende, lógico, do que cada um tem dentro de si, né? E o que pensa que vai funcionar, né? A gente tem muitas essas crenças, né, É Cid? isso mesmo. A gente cresce, né? E tudo que a gente decide, tudo que a gente pensa ser bom ou ruim, tudo que a gente acha, esse caminho é o certo ou errado, tem a ver com aquilo que nós fomos, né? Com a nossa Isso construção de mesmo. gente, né? De ser humano. Então, olha que interessante isso, né? Da gente, o olhar que você trouxe agora, respeitando os dois lados, o lado Isso que mesmo. queria te cuidar e o lado que queria te incentivar, percebendo que os dois era por amor, né? E no fim, sempre depende da gente, só da gente, né? É isso aí. Só da gente. Mas o empurrão da sua cunhada foi, Eu né? sempre falo pra ela isso. Foi uma virada na minha vida esse dia, porque senão não sei o que estaria até Ela hoje, foi né? com você esse dia. A primeira vez ela foi comigo na Primeira vez. consulta e o Falou, segundo vambora, dia, vamos de isso. ônibus. O segundo dia, se vira, vai só. Ela, bom. Aí depois eu precisava ir para os treinos. Eu lembro que sempre meu irmão me levava de carro. Me levava, coitado, ele tinha tanta coisa para fazer, ele tinha que ir levar, depois ir me buscar. Aí quando foi um dia eu comecei a ir de ônibus também. Olha Eu pegava só. 3 ônibus, pegava um de Valinhos até Campinas, de Campinas até o clube. Aí ele não passava perto do clube, tinha que pegar um terceiro ônibus que chegava até o clube. Então Nossa. era nessa vida, de 3 ônibus para ir, 3 para voltar. Então nesse período, acho que foi um período de construção para mim, assim, né? De interação com pessoas, eu tava passeando, né? É. Não tava fazendo nada. Ah, tava treinando Então, bastante, né? treinava e era desgastante, né? Às vezes treinava, tava bem cansado e tudo, mas eu achava legal porque tava fazendo alguma coisa, né? Lógico. Porque quando tava parado de tudo não era muito boa, não. Não. A cabeça tem aquele dito antigo, né? Que as avós falavam muito, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? E é mesmo assim, né? A gente já, inclusive hoje, neurociência, a ciência da felicidade mostra que quando a gente fica ali sem ativar o nosso cérebro, aprender coisas novas, a gente realmente tem um declínio, né? Declínio verdade. tanto de bem-estar quanto de própria inteligência, raciocínio. A gente não, o corpo não foi parado, não foi feito para ficar parado, né? Nem o verdade. corpo e a mente precisa das pausas, mas precisa estar sempre aprendendo coisas novas também. Gente, eu vou precisar chamar o intervalo agora. Mas fiquem aí com a gente, que não volta. Eu quero saber como que foi que o Cido voltou a treinar natação depois do acidente, hein? Vamos lá, gente. Até já já. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Valinhos FM, a voz da nossa gente. Valinhos FM, apoio cultural. Está chegando a Paídia Caipira do Síndico Valinhos, dia 29 de agosto, 14 horas, Fonte Santa Teresa. Serão diversas novidades do mundo condominial, palestras, fornecedores, networking e um jantar com Paídia Caipira, com show de viola. Evento 100% gratuito. Confira a programação. Bate-papo Superlógica, como ter caixa para as despesas do condomínio. Palestra CRT, o técnico que faz em seu condomínio. Palestra com o Capitão Azevedo, fortalecendo a segurança dos condomínios, prevenção primária e parceria com órgãos públicos. Palestra da Delfos, como tornar o condomínio seguro. Palestra Direitos e Deveres do Condomínio, com o Dr. Conrado Burgos. Palestra da Valicom. Renato Queiroz Guimarães fala sobre os 5 Cs do condomínio. Inscreva-se no site Café com Síndico e receba a confirmação pelo seu WhatsApp.
Em caso de dúvida, ligue 19 99766 9075. Venha se tornar um síndico conectado. Cuida Tudo, Montreal de Valinhos. Moda masculina, feminina, infantil e bebê, com até 70% de desconto. Peças em todos os departamentos a partir de R$ 9,99. Toda linha de mantas, cobertores, edredons, com até 30% de desconto. Tem mantas a partir de R$ 24,99. Parcele em 10 vezes sem juros e sem entrada no cartão Montreal. Mas venha correndo porque o estoque é limitado. E é só neste final de semana na Montreal Moda e Casa de Valinhos. Preciato faz parte da sua vida, para sua casa, seu negócio e para você. Roldão Atacadista, aqui é o lugar para comprar barato todo dia. Tapioca Preciato, pacote 500 gramas, sai por R$ 5,89 a unidade. Oferta válida de 26 a 29 de agosto para todas as lojas. Roldão Atacadista, aqui é o lugar para comprar barato todo dia. Valicar Autovidros está há mais de 30 anos em Valinhos, referência no ramo automobilístico, e está localizada na Avenida 11 de Agosto, 1291, no Jardim Ribeiro, em Valinhos. Contato 3871-6090. Unidade Vinhedo, na Avenida Benedito Storani, 1281. Telefone 3876-2909. Olá, pessoal, retomando aqui, a gente está conversando hoje, então, no programa Felicidade e Consciência, aqui da Rádio Valinhos, com Cido, um atleta valinhense que está indo agora, daqui, que dia que é? A competição começa dia 19 de setembro. Oh, Então, agora, tá né? Já quase- tá aí. Tá bem perto. Que está indo agora, então, para uma competição internacional, né? Ele, lógico, todo atleta tem muita força de vontade, muita disciplina, mas ele, em especial, conseguiu aí superar uma questão na vida dele, que foi a perda da perna num acidente, e retomou a vida a um nível máximo aí, né? De competição internacional. Que coisa boa. Então, a gente está conversando com ele. E antes, quando a gente saiu para o intervalo, eu falei que ia querer ouvir um pouquinho dele, como que ele entrou de novo na natação. Você já treinava-se antes do acidente? Você descobriu a natação como quando você decidiu aí voltar para o esporte? Que você falou que o esporte que te ajudou a recuperar tudo, né? A autoestima, então, dependência. Conta aí um pouquinho. Antes eu era ativo, né? A gente jogava bola e tudo, mas eu não tinha um esporte assim para praticar mesmo, fixo, né? E eu lembro que eu comecei na fisioterapia, tipo, bem debilitado, não conseguia ficar em pé sem muletas e tudo. Aí tinha um rapaz lá que falou assim: ó, por que você não treina natação? A natação ela vai ajudar você no seu equilíbrio, no físico, né? Meu físico já tava um pouco gordo, né? Por ter saído do hospital, tomado bastante soro. E aí eu comecei depois do acidente na natação, né? Como Eu não fisioterapia? praticava. Sim, comecei como fisioterapia e fui evoluindo. E aí chegou um ponto que eles começaram a ver potencial, dava para ir para competições, Ai, e aí que foi legal. crescendo, né, dentro do percurso, né? Muito legal. E a gente estava conversando aqui um pouquinho no intervalo com relação a como é importante a gente ter a consciência de que talvez o nosso problema não seja o maior do mundo, né? Sim. E que quando a gente tem a coragem de sair de casa e olhar para o lado, e eu falo até ajudar em alguma causa, né? Se envolver em algo para alguém e não só por você também, né? Como isso eu falo que é um tapa na cara, assim, né? Todos os dias, porque você consegue perceber que a gente não tem
né? Muitas pessoas, a maioria que reclama muito, não tem muito do que reclamar, né? Quando olha para fora e vê gente em condições muito mais difíceis e tentando a vida de uma forma com muita bravura, com muita coragem, né? Conta um pouquinho pra gente o que você estava me contando no intervalo, como que você enxergava isso no seu trajeto? Isso é a questão da referência, né? Porque às vezes Isso. você enxerga você ter um problema grande e do seu lado tem muito pior. Aí você vê, eu não tenho nada. Eu estava falando de o percurso que eu andava, né, para pegar ônibus. Eram Às vezes 3, né? às vezes eu Conta. pegava 3 ônibus e tinha percurso que dava mais de 1 quilômetro. E eu andava super bem com a muleta e tudo. Ajudava até a exercitar mais ainda, né? E aí eu parava para analisar, assim, por eu não ter a perna, eu vivia alguma pessoa andando de cadeira de rodas, era bem mais difícil do que a minha situação, né? Tem lugar que não tem uma acessibilidade, né? E naquele momento eu pensava que para mim eu não tinha nada, né? Tava amputado uma perna, mas não fazia muita diferença assim comparando com os outros, né? Claro que sem a perna, às vezes faz muita diferença, né? Tudo fica Mas mais difícil, né? algumas coisas fica difícil. Em questão a gente falando da prótese, ela auxilia nessa parte, né? Às vezes eu estou em casa, eu quero fazer alguma coisa com as 2 mãos, e aí com a prótese ela me ajuda muito nesse Que sentido, você né? consegue se manter em Sim, pé sim. por mais tempo. E com a muleta é mais por questão de andar, de locomover, né? Bem mais prático. Olha só. É muito importante, né? Essa questão da referência que você trouxe, Cido, do ponto de vista, né? A felicidade é como a gente enxerga tudo ao nosso redor, né? A gente já falou aqui também algumas vezes que tanta gente com tantas coisas boas e que não consegue enxergar as coisas boas e reclama e não ajuda, e outras pessoas com nem tantas coisas boas assim, ou com muitas dificuldades e consegue ser feliz. Interessante isso, né? Como que a ciência já provou também que a felicidade não tem a ver com as condições que você tá. Nem condições físicas, nem condições financeiras, nem condições de ambiente. A felicidade tem a ver como você olha para tudo que acontece na tua vida. É um pouco daquilo, né, que desde lá da Grécia Antiga os filósofos já falavam, os estoicos, né, que o que importa não é o que acontece com você, mas o que você faz com o que aconteceu com você. Sim. Né? Isso que é a grande diferença da vida e esse olhar positivo, esse olhar mais feliz, esse olhar de mais bem-estar, de vontade de fazer, né? A gente estava falando aqui também a respeito da rede de apoio, né? Tem um estudo, Cido, bem interessante, feito por Harvard, que é a universidade lá nos Estados Unidos. É o estudo mais longo da história dos cientistas, assim. Ele passou já por uma geração todinha. Lá no começo dos anos 1900 e pouquinho lá, eles começaram a fazer o estudo, pegaram pessoas da periferia de Boston. Sim. E pegaram pessoas de dentro de Harvard, que são pessoas normalmente mais bem-sucedidas na vida, né? E financeiramente, de famílias mais estáveis, com condições mais estáveis. E na periferia tinha, inclusive, pessoas que passavam necessidade. E estudaram esses 2 grupos. Então, de tempos em tempos, eles faziam exames de sangue, exames psicológicos, entrevistas, para entender o quanto a condição que eles estavam influenciaria no sucesso da vida deles e na felicidade. E aí lá tinha até um presidente dos Estados Unidos nesse estudo, que naquela época não sabia que era o presidente, né? Não queria ser o presidente, mas ele era de Harvard. E desse estudo saíram muitas conclusões, mas a principal conclusão foi que se existe uma coisa que impacta a nossa felicidade, que impacta como a gente vê a vida, o nosso bem-estar, são as relações que a gente tem. Isso é verdade. Então, todas as pessoas que tinham ali uma vida mais feliz, uma vida de maior sucesso, tinham relações saudáveis, relações do bem. E aí, por que eu tô falando tudo isso, contando essa história? Que
queria que você contasse um pouquinho das suas relações do bem, né? Então você falou ali da sua cunhada que te deu um pontapé ali, né, inicial. E conta um pouquinho como que vem sendo essa trajetória, né? A gente estava falando aqui como que a vida vai nos encaminhando quando a gente tem coragem, quando a gente se movimenta. Conta um pouquinho pra gente dessas pessoas do bem aí que passaram pela sua vida, que te ajudam, que em algum momento fizeram a diferença. Então, no caso aí, igual eu falei antes, dos meus irmãos, eles tomaram a frente, né, quando eu estava internado, porque, de certa forma, para eles era mais fácil, né, de lidar com isso do que propriamente as minhas irmãs. Elas queriam também estar do lado, ajudar, mas para elas era mais difícil, por morar mais longe Sim. e por, assim, a parte de cuidar mesmo, higiene pessoal, essas coisas já era mais difícil, né? Então, eles tomaram a frente e, tipo, foi uma luz no fim do túnel também, né? Porque desde o início, né, eu estava internado, eles revezavam para ficar comigo no hospital, Esse né? apoio faz toda a Nossa, diferença fazia mesmo. demais. Você Estar via ali sozinho, todo mundo, a força de vontade de me ver de novo reagir, né? Uhum. Porque você volta pro zero de novo, né? E hoje eles me verem, assim, principalmente no trabalho também, né? Que A gente legal. trabalha tudo junto, né? Somos sócios. E dá pra ver, né, o orgulho que eles têm de ver que eu recuperei, que Que tô legal. na ativa de novo, né? Além de irmãos sócios. Sim, a gente trabalha juntos. Olha só que legal. E a sua filha? Me conta um pouquinho. Deve ficar Nossa, doida, ela né, com o é meu pai? xodózinho. Ela é outra história, né? Porque quando eu tive ela, né, eu ficava meio preocupado. Porque até pesquisei algumas coisas assim, né? De tipo um pai deficiente ou mãe Qual que deficiente. é Qual que seria a o reação dela impacto? com os amiguinhos, isso na escola, né? Olha E aí, só. às vezes, eu parava para pensar, será como que ela reagiria? Nossa, ela tem tanto orgulho de Bonitinho. me ver do jeito que eu sou, né? Sim, Então, isso não interferiu em nada para ela, né? que Eu legal. ficava preocupado quando ela crescesse, né? Mas isso não muda nada, não. Mas tem muito mais a ver com a atitude que como você leva a vida Sim, do sim. que com você ter uma perna ou não ter, E né? outra questão também é da minha esposa, né? Porque, tipo assim, a força que eu carrego também vem um pouco dela, porque às vezes eu agradeço por mim, eu nem falo para ela, mas em questão de não me ver como um coitado, sabe? Isso que às vezes prejudica, né? Precisa fazer alguma coisa em casa, ajudar em casa mesmo, né? Tem que Não fazer, não tem. tem essa. Então isso te faz crescer mais ainda, né? Ser mais independente. Então eu agradeço muito a ela por isso, né? Que legal. Porque às vezes eu paro para pensar, se fosse outra esposa, né, que pensasse assim, se ele não pode fazer isso, eu vou fazer. Ele tipo me vê com um olhar de não consegue as coisas, né? Isso prejudicaria mais. Com certeza. Ela acredita em você, Sim, né? sim. Independente da sua condição, o que importa é quem você é, né? Então, Isso faz a gente crescer mais, né? Quando as pessoas não ficam te limitando a tal coisa, né? Deixa você ir atrás, né? é muito interessante esse ponto, porque um dos pontos que a gente fala muito nos nossos treinamentos é com relação à empatia, né? E tem uma charge muito interessante, que é assim, uma figurinha de um cacto e uma margarida, os dois um do lado do outro. E aí começa a chover. E aí o cacto, mais do que rapidamente, tira o seu guarda-chuva para se proteger, porque ele vai morrer se ele tiver muita água, né? E aí ele tá com a margarida do lado. E aí a empatia do cacto faz com que ele faça o quê? Nossa, eu preciso dar o guarda-chuva para margarida também. E aí ele abre o guarda-chuva para ele, abre o guarda-chuva para margarida. O que que acontece com a margarida? Margarida morre, porque ela precisa de água, diferente do cacto. Por que que eu tô falando isso? Porque a empatia é muito mais do que a gente achar que a gente sabe do que o outro precisa, né? Quando a gente abre um espaço de escuta, quando a gente pergunta, quando a gente deixa a pessoa ser quem ela é realmente,
Isso é muito mais empático do que a gente ficar tentando ajudar e com dó, né? Cido, você passou por É, essa porque às vezes situação. a pessoa na mente tá ajudando, né? E às vezes tá atrapalhando, né? Não é aquela modo de ajuda que a pessoa tá precisando, né? Eu ouvi uma frase que a pessoa uma vez me falou assim, que é, você nunca dá ajuda a quem precisa, você dá ajuda a quem pede ajuda, né? Então, Uau! às vezes você tá vendo a pessoa ali, ele tá precisando, vai tentar ajudar, a pessoa não tá precisando, né? Você que tá achando que ela precisa, né? Olha só. E às vezes é na Então, melhor das intenções, né? Na maioria das vezes é na melhor das intenções. Que interessante, e especialmente falando de pessoas com algum tipo de deficiência, né? Que muitas vezes a gente não sabe lidar, né? é uma Como situação. sociedade, a gente ainda não sabe lidar com isso, né? Se você sente isso no seu dia a dia, como que é para você, assim, sair pra rua? Você sente alguma questão da sociedade ou você se sente acolhido? Hoje eu me sinto bem acolhido, né? Em relação teve até casos assim meio engraçado. Um dia desse eu estava no mercado, né? Passar no caixa e a moça não me viu. Aí ela começou a ficar olhando assim, de um jeito meio estranho. E tinha um idoso assim do meu lado, né? Já tinha um tempo que eu tava na fila. Aí ela começou, tipo, dar toque, tipo assim, essa fila é preferencial. E aí eu quase que eu ia saindo, né? Que eu sou meio assim dessas coisas. Quase que eu ia saindo e ir pra outra fila, né? Mas eu falei, eu vou deixar. Aí a hora que eu fui passar, eu falei, moça, eu sou deficiente também, tá? E ela ficou, desculpa que eu não tinha visto e tal. Então, nessa parte, assim, às vezes a pessoa. Eu me sinto bem acolhido, né? Que De bom. você chega num lugar, as pessoas, não, quer passar na frente e tal, né? Às vezes eu tô de muletas, ficar muito tempo em pé. Então, isso eu me sinto bem acolhido nessa parte, assim. Que legal. O ser humano é bom por natureza, É, né? A gente se ajuda, né? Falando do ser humano como espécie, lógico que a sim, gente tem sim. pessoas, né, ainda em processo aí de muita evolução, que precisa evoluir muito, mas nós somos bons por natureza, a gente tem compaixão, acontece essas catástrofes. O que que acontece? A primeira coisa quando acontece catástrofe, todo mundo se movimenta para ajudar, né? Então é porque a gente tem algo bom dentro da gente, né? É, 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 nós fomos treinados a ver o lado ruim. A vida toda a gente é treinado a ver o lado ruim. E o nosso convite é sempre para a gente olhar o lado bom. Quando a gente quer construir felicidade, viver uma vida mais feliz e mais plena, a gente precisa olhar o lado bom das coisas. E essa é uma decisão nossa, só nossa. Ninguém te impõe nada. É você olhar, tá muito trânsito, não aguento ficar no trânsito. E às vezes tem. Vocês já viram esses IPs como estão maravilhosos, né? E às vezes tem um IP maravilhoso do teu lado e você tá tão nervoso e nem consegue ver uma planta tão linda, um momento tão gostoso, né? Então, de novo, é muito do que você trouxe da perspectiva, né? É verdade. Conta como você entrou no cross. Como foi assim o começo do treino? Poxa, você foi bem audacioso, né? Assim, bem corajoso de falar, eu vou. Você não tinha não era com prótese. Você treina com a prótese, Não, não? nunca treinei. Não, para mim, no meu caso, não funciona Não muito com a prótese. funciona. Como que funciona Porque, seu treino? Como que foi esse começo aí? então, Quem te apoiou? o Eli, né, que era o dono do box, ele me chamou, né, para participar de um treino e ver como se eu ia gostar e não. Às vezes eu falo pros coaches lá, falei, antes eu passar de frente no box, eu vi a galera treinando, eu falei, você é todo mundo de doido aí, como faz um negócio desse? E no primeiro dia que eu cheguei lá, parecia que era meu mundo ali. Olha só, Muito, adaptei bem e se muito identificou. melhor do que na natação, né? A natação era bem mais, exigia bem mais, né? E lá parecia que eu tava. Eu sempre digo, né? Tipo, depois de um dia pesado, de cansaço, e lá é o lugar que eu descarrego tudo. Olha só. Tanto mental, físico, eu chego renovado em casa. Então, tipo, comecei do zero mesmo. Aí, eu tava te falando, tem alguns vídeos que eu vejo eu fazendo lá nas primeiras aulas. E, tipo, a evolução é muito legal, assim, com o tempo. Eu fiquei pensando aqui nesse olhar do Eli para você também, né? Em nenhum momento ele achou que você não fosse conseguir, né? Pela sua condição. Quando ele te convida, é porque ele acha que você vai conseguir,
né? Ele viu nas primeiras aulas, né, o jeito que eu já entrei, a minha força de vontade de fazer. Ele fala, não, um dia você vai pro games, tá? Eu falei, tá bom. Na minha cabeça, eu falei, será mesmo um negócio tão grande desse? E até esse momento já chegou. Tá aí, tá Tá aí. Menos de um mês, você tá lá competindo. Onde que vai ser? Vai ser no Santo Antônio, Texas, Estados Unidos. Texas. E é mundo todo, Ciro? É o mundo todo, é só... Mundo todo. faz a fase do Open, né? Que é tipo umas quartas de final. Vai Lá seleciona... já. Já é lá. online. Ah, Não, online. essa é online. Ah, online. Aí seleciona 20 atletas, vai pra semifinal e aí classifica 10 pra final. Peraí, Então, deixa eu entender uma coisa. Do mundo todo, online, seleciona 20 pessoas, 20 atletas. Aí você passou pela semifinal. passei pela semi e Você fui tá pra entre final. os 10. Na verdade, eu classifiquei em primeiro no mundo, né? Não é entre os 10. Mentira! Classificou em primeiro E do aí mundo. eu falo pra coach, eu tô indo pra lá, não tô indo pra competir, eu tô indo pra ganhar. É isso aí. Caramba, classificou em primeiro. Uau, Já gente. vem já brigando, né? Já 2, 3 anos fazendo, mas nunca tipo, com perspectiva de ir competir numa final fora do Brasil, né? Por conta de recursos, né? Essas coisas. E agora a gente tá tendo essa oportunidade aí de ir. Que legal. É, não foi uma mera classificação, não, gente. Aqui é o papo é nível alto, viu? Classificou em primeiro lugar, disputou o mundo todo. É muita força de vontade, né? É muita vontade de viver, né? A gente estava conversando com um outro entrevistado aqui que eu te contei, e ele falou o seguinte, que ele é uma pessoa antes do acidente e outra pessoa depois do acidente. Ele vê, assim, mudanças drásticas nele como pessoa. Você se vê assim também, ou você acha, como que essa comparação que você faz uma antes coisa, e às vezes eu paro depois? pra pensar nisso também, né? De como seria a minha vida se não tivesse sofrido aquele acidente, tanto de coisas maravilhosas que aconteceu depois do acidente comigo, né? Então, poderia a vida ter tido outro rumo, né? Que eu me considerava feliz, eu tinha tudo, né, para conseguir também as coisas, mas depois do acidente parece que abriu um leque maior de oportunidades para mim. Que Então interessante. tem uma coisa talvez ruim que veio pro bem. Olha só, é uma visão Sim. muito positiva da vida, né? Uma coisa que deveria, né, poderia te dar um olhar de limitação, te deu um olhar de ampliação de perspectiva, de oportunidade. Muito legal. Nossa, eu tô amando esse papo. A gente tá caminhando aqui pro finalzinho. Eu queria demais, Cido, que você falasse um pouquinho para as pessoas que têm a mesma condição que você hoje, que pode estar passando por esse momento agora, ou que tem uma condição diferente né, algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial, que possa estar aí ainda nessa jornada que você enfrentou, né, de ali 5 anos de talvez introspecção, uma depressão, né? Essa questão do isolamento. Eu queria que você falasse um pouquinho para essas pessoas agora. Então, essa questão aí de quando você igual teve a mudança do acidente, a tendência é você só querer se isolar mesmo, né? É uma questão de sua cabeça aceitar isso, né? Que você não perdeu a perna. E várias vezes eu sonhava que, tipo, minha perna tinha nascido de novo, né? Olha só. Aí, tipo, sonhava caminhando normalmente, aí acordava, não tava. Então é um período de aceitação que você tem que respeitar, né? E tem que... igual a gente acabou de falar, tem que ter pessoas que dêem um empurrãozinho para você seguir, senão, se tiver só para puxar para trás, você só vai decaindo. Então, porque às vezes nem só a força de vontade, às vezes você tem, se você não tiver um incentivo, você acaba desistindo. É verdade. Então, tem que ter os dois lados. Você tem que ter a força de vontade, né, de querer ir atrás, e tem que ter pessoas do lado também te apoiando e te guiando, né? Senão você não consegue, não.
Olha só. A gente fala muito aqui sobre a questão da personalidade agradável, da gente ser uma pessoa que as pessoas querem estar perto, Sim. né? Você falou de quando esteve no hospital, os seus irmãos se revezando para estar lá com você, o que tinha que ser feito eles faziam, que você sentia muito amor nisso, e isso não é só do lado deles, né? Com certeza você mereceu isso, né? Você construiu essa relação com seus irmãos, e com as pessoas que te apoiaram, por ser uma pessoa que as pessoas gostam, né? É isso mesmo. Às vezes a pessoa tem o que ele tem em volta de acordo com a sua personalidade, o jeito que você é, né? Se você não é uma pessoa acolhedora, o gênio bom, né? Ninguém quer ficar por perto, ninguém quer ajudar, né? E a gente sempre tem essa relação, desde criança até a vida adulta hoje, todo mundo é tudo unido, né? Tudo ligado. E tamanho até hoje, né? O peso da família e dos amigos, né? Sim, O sim. quanto isso pesa na nossa vida e o quanto a gente precisa investir para construir essas relações e para manter essas relações, né? É Porque verdade. hoje as pessoas estão tão longe do ser humano, né? Nós fizemos a certificação em felicidade corporativa, né? E a gente brinca que foi muito interessante a certificação, porque durante todo o processo, o que nos foi ensinado é como treinar as pessoas para voltarem a ser humanas, a serem humanas. A olhar uma no olho do outro e conversar, a parar de Hoje tá olhar. bem difícil Tá isso. muito difícil, a gente tá querendo conversar, a pessoa tá lá assim, olhando pra tela e Hoje, não, às vezes, eu me pego assim, distraído, né? Às vezes, tem tanta coisa, às vezes eu me distraio, eu tô mexendo no celular, na rede social, eu plago de uma vez né? Porque se você deixar, hoje o mundo te leva um simples momento, às vezes, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa e tem 1 hora e meia, 2 horas com minha filha e você tá no celular e tem que largar eles de vez. percebem muito, né? As Sim. crianças percebem muito. Então, e até às vezes elas ficam no celular, se você também fica, você não tem autoridade nenhuma para falar, Exatamente. tipo, para parar de ficar no celular, né? Exatamente. Mas hoje o mundo tá assim, né? É. Difícil a pessoa conversar hoje, cara a cara, ficar um próximo do outro. Às vezes tá tão próximo e ao mesmo tempo tão Tão distante. longe. E a gente não constrói relações assim, né? As relações são construídas na conversa, na convivência, no olho, no choro junto, na risada junto, né? E isso tem muito a ver com o nível de depressão, com o nível de tristeza mesmo. A gente está com níveis, infelizmente, altíssimos de suicídio também. Isso tem muito a ver, porque o ser humano é um animal sociável. Nós somos, né? Na nossa essência, nós só estamos aqui onde a gente está hoje porque a gente vive em sociedade. Então, essa é uma demanda que a gente tem na nossa mente, do nosso cérebro. A gente precisa viver em grupo, né? E aí a gente tem, como você trouxe, de uma distração na vida, sim. Eu já escutei uma coisa muito legal, que eu falei, meu Deus, é muito verdade isso. Ele falava assim: se você leva o seu celular para todos os cômodos da tua casa, então você vai no banheiro, vai com o celular, vai comer na cozinha, você tá com o celular, você vai dormir, você tá com o celular, você está doente. Ele falou bem taxativo, eu falei, meu Deus, é verdade, a gente não precisa levar o celular para todo lugar que vai na nossa vida, né? Então, eu acho que é um convite, a gente sempre dá uma dica da semana aqui, e muito da sua fala vem para isso que está me vindo à cabeça agora, que é vamos voltar a construir relações. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente, lógico, quer que tudo seja muito bem, né, na nossa vida, e se não for? E a gente, como o Cido trouxe muito da recuperação dele e de quem ele é hoje, né, Cido? Tem a ver com as pessoas que estavam perto dele. Sim. Então, acho que essa é a principal mensagem aí de construir relacionamento. Eu quero muito desejar boa sorte para você lá. Não tanta sorte como treino, né? Porque a gente sabe que treino... Tá bem intenso essa parte final agora, tá bem
Que legal. Mas eu gosto de desafios. É isso aí, dá para ver que você gosta. E aí vocês vão fazer posts ao vivo lá? Como que vai ser para a gente acompanhar isso? Sim, sim, a gente pretende, né, filmar, fazer lives. Ah, que legal, fazer lives. Então é dia 19 de setembro no Começa dia 19 de Texas. setembro. E aí vocês vão fazer lives e as redes sociais mesmo. Sim, sim, mais em redes sociais, né, postar alguma coisa, vídeos. Que legal. Legal. Vamos acompanhá-lo, hein, gente? Vamos torcer por ele aqui, acompanhar, né, esses Eu sempre, igual eu falo pra minha coach também, né, agora a gente é anônimo, ninguém conhece ninguém a É, gente, né? mas logo dependendo mais. do desempenho, dos resultados, aí a gente começa a ser conhecido. É isso mesmo. Parabéns de novo pela sua jornada, pela sua Obrigado. coragem, pela sua força de vontade. Parabéns mesmo. E você está indo no seu melhor. Então, a vitória, independente de qual seja ela, é certa, Obrigado. né? Quer deixar alguma mensagem, alguma coisa? Quer deixar sua rede social? É importante. Sim, o meu é Cido Costa Filho, né? @Cido Costa Filho no Instagram. Legal. E quem quiser dar um apoio lá. Isso aí. Vamos segui-lo para poder assistir. Eu já estou curiosa aqui, hein? Torcendo por você. Muito obrigada, Cido. Foi Eu que muito bom o agradeço, papo. foi legal ter um papo Adorei. aqui com você. Obrigada, gente. Até a próxima segunda. A gente está encerrando, então, Felicidade e Consciência. Na próxima segunda, estamos aí de novo juntinhos, hein? Estejam com a gente. Até. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Toda hora é hora enquanto eu posso estar. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que